noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas pelos homens, autoridades constituídas por Deus. Nesta tarde, aprove a Deus nos reunir aqui porque Ele queria falar conosco. Pelo menos uma pessoa deu glória a Deus, ela acredita. O restante está se preocupando com os mosquitinhos que estão voando aí. Ô mosquito chato, né? Se fosse demônio eu expulsava, mas mosquito, eu ainda não achei uma oração para expulsar mosquito, né? Eu prego o Evangelho de Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos de idade, seu prefeito, quando agarrei um microfone como esse para pregar pela primeira vez. E hoje eu tenho 50 anos. Sei que estou com cara de 60 e o corpinho de 70. Porque nem a senhora que riu aí. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Mas desde a minha infância até hoje, eu não trago na minha memória a lembrança de uma reunião, de um culto, que Jesus tenha faltado nela. Aleluia! 5 pessoas entenderam, vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado a reunião. Aleluia! Imagine faltado. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Amém. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui em Jericoara, que amam emendar o culto numa vigília. E se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Aleluia! Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja? Aleluia! Maravilha. Então é para esta igreja que eu tenho esta palavra aqui na tarde de hoje. Eu estava vindo para cá e eu confesso aos irmãos que cheguei num ponto da estrada que a minha memória foi tragada. E Jesus me levou lá no início da minha fé. Porque eu fui passando aqui e vi muitas plantações de café. E eu me lembrei de quantas e quantas vezes eu subi na boleia de um caminhão de pau de arara, com o meu embornal nas costas, e dentro do embornal minha marmitinha de comida e um facão sarã para cortar a cana de açúcar. Muitas vezes vim para cá apanhar café pela região, laranja, algodão. E aí agora estou eu passando pelos mesmos lugares. Os anos se passaram. Só que agora eu não estou na boleia de um caminhão, não estou com a minha mochila, não estou com um facão sarã. Agora eu estou na minha caminhonete com meu motorista particular, eu de terno e gravata. 4º mandato como deputado federal. Pastor por excelência. Aleluia! Que já preguei em quase 100 países do mundo. Em todos os continentes da terra. Aleluia! E só no Brasil mais de 4.000 municípios. E aí você deve estar pensando: o senhor veio aqui contar a sua história? Eu digo: não. É que o Espírito Santo me fez lembrar de como Deus é fiel. Meu Deus! De como Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa. Meu Pai! Deus não olha as circunstâncias, não olha a cidade que a gente mora, o bairro, Ele não olha a casa que a gente mora. Ele não olha a nossa posição social, Ele não olha se a gente tem dinheiro ou não, se temos um sobrenome importante ou não. A única coisa que Deus observa é se há um coração que acredita. Aleluia! Eu vou falar de novo. Se Deus olhar para debaixo dessas tendas aqui nesta tarde e encontrar um coração que acredita, Ele pode pegar na mão deste coração e saltar muralhas com ele. E arrastar você do nada para o tudo. Porque a minha Bíblia diz que Deus tira o homem lá do subsolo. Papai, Deus tira o homem do monturo e coloca ele assentado entre os príncipes da terra. Glória! Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Muita gente. Deixa eu melhorar. Alguém aqui já recebeu uma profecia, ou teve um sonho, ou em um culto Deus tomou alguém e disse: olha, o Senhor me mostrou a sua vida e o Senhor disse que ia te dar algo extraordinário? Alguém aqui? Meu Deus! Então, se você tem esta promessa, eu vou te fazer um pedido. Primeiro, é para tirar essa cara feia do rosto. Está parecendo que você comeu jiló sem sal antes de vir para o culto. Parece que foi batizado num pote de vinagre.
Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, coloque um sorriso na sua cara. Porque Deus não é homem para mentir. E não é filho do homem para se arrepender das coisas que Ele fala. Amém até aqui, igreja? Então, por favor, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Quer ver quem vai agarrar o prefeito? Agarraram ele. Agarrou? Chacoalha a pessoa agora até ela ficar irritada. O prefeito agarra esse moço com o chapéu bonito na cabeça aí. Isso. Agarra, chacoalha a criatura, chacoalha, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura, por favor. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa tarde. Deus vai sacudir as promessas, os seus sonhos, a sua família, a sua igreja. Por que não dizer que Deus vai sacudir esta cidade depois desta tarde? Isso. Agora eu gostei, agora eu vi que a igreja está viva. Roberto, mande a música para mim. Nesse texto que eu li para os irmãos, no Evangelho de João, Jesus vai se encontrar com um homem, ou melhor, o homem vai se encontrar com Jesus. O nome dele era Nicodemos. Alguém conhece Nicodemos aqui? Sim. Pergunte ao irmão do seu lado: conhece o Nico? Nicodemos era uma autoridade da Bíblia Sagrada. Era um doutor da lei. Era um sacerdote. E também era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era como se fosse a Câmara de Vereadores da cidade, ou a Câmara de Deputados Estaduais, ou até mesmo a Câmara de Deputados Federais. O Sinédrio era composto por homens anciãos mais velhos que eram eleitos pelo povo para falarem com os imperadores de Roma, porque os judeus daquele tempo bíblico, eles viviam debaixo do peso do jugo de Roma. E o doutor Nicodemos era uma autoridade religiosa. Como era muito respeitado, os romanos o elegeram para que ele pudesse ser o interlocutor que falava entre os Césares e os judeus. Esse homem era uma autoridade muito respeitada, porque ele pisava em dois mundos. Um pé dele caminhava na política da cidade, do país, e o outro pé dentro das sinagogas, dos santuários, do templo do Deus vivo. Ele era um religioso e era também um homem político. Esse homem, diz a Bíblia, que ele foi ter com Jesus de noite. Diga comigo: de noite. Sempre me perguntei por que essa autoridade foi se encontrar com Jesus de noite. Por que ele não foi de manhã, nem de tarde? Me lembro que uma vez, jovenzinho na igreja ainda, lá na velha escola bíblica dominical, o ensinamento era sobre Nicodemos, sobre o nascer de novo. E eu perguntei ao meu professor: professor, por que Nicodemos foi falar com Jesus de noite? E o professor, muito inteligente, me disse: é porque Nicodemos era uma autoridade, era um homem muito famoso, e ele não queria ser visto com Jesus, porque ser visto com Jesus era problema naquele tempo. O professor me disse que Nicodemos tinha vergonha de ser visto publicamente com Jesus, então esperou a cidade inteira dormir para ir falar com Jesus. E eu passei uns 15, 20 anos da minha vida repetindo o que eu aprendi com o meu professor, porque para isso serve o professor, ensinar o aluno. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ficar mais inteligente, mais experiente. A idade vai trazendo a maturidade, e com a maturidade a gente começa a enxergar as mesmas coisas com outros olhos. Sabia disso? O jovem e o velho olham para a mesma coisa, cada um vê uma coisa diferente. O jovem olha para uma festa e ele só enxerga a alegria. O velho olha para a mesma festa e vê só preocupação. Por quê? Porque o jovem quer a azaração. O velho sabe que depois da azaração vem as drogas, a gravidez inesperada, vem a doença sexualmente transmissível, etc, e etc. Então somente a maturidade faz a gente enxergar a vida como ela é. E quando eu fiquei mais velho, fui meditar sobre a história de Nicodemos. Eu li a história umas 80 vezes para poder entender o que eu vou falar para vocês aqui. E eu confesso aos irmãos, eu chorei. Porque o que me veio a ideia era de um homem que era pleno. O que é um homem pleno? É um homem que tem tudo. Imagine, ele era religioso, então tinha fé em Deus. Ele era um político de sua época, ele era respeitado pelas autoridades constituídas.
Ele era um doutor da lei. Doutor da lei é doutor em leis. Ele era um advogado. Ser advogado numa época em que 99% do povo não sabia ler nem escrever, é porque ele era de uma família abastada, de uma família rica. Então imagine você, um homem que você olha para ele e diz assim: olha, esse homem tem fé, é um homem de autoridade, é um homem rico, é um homem respeitado, ele tem tudo. Ele passava pelas ruas, as pessoas olhavam para ele e se curvavam diante dele, porque na cabeça dele, como sacerdote, vinha um chapéu chamado mitra, que era uma espécie de turbante, e vinha escrito aqui: santidade ao Senhor. Aleluia. E isso escrito em ouro. Então as pessoas pobres, miseráveis, quando viam aquele homem andando de roupa branca, na cabeça dele escrito em ouro: santidade ao Senhor, as pessoas não sabiam nem ler, mas sabiam que o ouro representava a pureza, e a brancura da roupa, a santidade. As pessoas paravam e se curvavam diante dele. Nicodemos passava, as mulheres mais velhas olhavam para o céu e diziam: Pai do céu, prepara para minha filha um homem como esse, porque é um homem respeitado, é um homem rico, é um homem letrado, é um advogado. Nicodemos tinha tanto poder como doutor da lei, que se ele encontrasse no meio do caminho alguém em pecado violento, ele podia autorizar a morte da pessoa. Alguém lembra daquela mulher pega no ato de adultério na Bíblia? Pegaram ela e levaram ela para o doutor Jesus, e foi a sorte dela, porque eles não queriam levar para Jesus, estavam passando com ela pela praia, iam levar ela para o templo, e lá no templo ia estar o doutor Nicodemos. E quando eles invocassem a lei dizendo: doutor Nicodemos, está escrito que quem for pego no ato de adultério deve morrer apedrejado. Nicodemos, como era advogado não descumpre leis, ele ia dizer: se a lei manda matar, mate. A sorte dela é que antes de levarem para o doutor Nicodemos, encontraram o doutor Jesus no meio do caminho. Porque aí Jesus vai não quebrar a lei, mas ele vai reinterpretar a lei. Ele vai dizer: é certo, a lei diz que quem for pego em pecado tem que morrer, mas ele fala assim: mas só pode atirar a primeira pedra quem não tiver pecado, porque quem é pecador, acusar o outro pecador é uma hipocrisia. E todos jogaram as pedras no chão e foram embora. Então Nicodemos tinha na mão o poder da vida e o poder da morte. Acho que já falei demais dele. Olhe que homem era esse. Então meu professor me disse que por todos esses predicados que eu contei a vocês, ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus de noite, ou de dia. Por isso foi ter com Jesus de noite. Aí, como eu disse aos irmãos, depois de ter lido umas 80 vezes, eu fechei os meus olhos e imaginei o doutor Nicodemos e cheguei à seguinte conclusão: não era esse o problema dele. Porque as pessoas ficam desesperadas quando não têm as coisas. As pessoas se desesperam quando não tem família, quando não tem dinheiro, quando estão presas, quando não tem profissão. Isso leva as pessoas a se desesperarem. Nicodemos tinha tudo. Tinha profissão, tinha família, tinha dinheiro, tinha tudo. Aí o Espírito Santo falou comigo: Nicodemos tinha tudo aquilo que vocês podem ver por fora. É, meu Deus. Aí o Senhor disse para mim: tem um lugar do homem que somente eu e o próprio homem podemos enxergar. Aleluia. E eu perguntei: onde é, Senhor? O Senhor disse: é dentro do coração. Vou falar uma coisa, por favor, não se ofenda. A senhora pode estar casada com seu marido há 500 anos. A senhora pode falar: eu conheço ele. E eu estou aqui para te dizer: mentira. Ninguém conhece ninguém. Verdade. As pessoas sabem de mim aquilo que eu deixo elas saber. Essa criatura que está do seu lado aí, por exemplo, essa que não deu um grito de glória a Deus até agora, não levantou a mão, e você está julgando assim: é gelada, é fria, ô crente sorveteriano. E se eu te falasse que essa criatura não deu glória a Deus, não é porque ela não quer, é porque só Deus e ela sabe como está aqui dentro. É, meu Deus. E se eu te falasse que só Deus e ela sabe o que ela deixou em casa para estar aqui? Está lá o filho na cama doente, o marido que chegou em casa essa noite com batom na roupa, as misérias e as tribulações e as angústias da vida. Então o ser humano, ele é um artista por natureza.
Vocês sabem de onde vem a figura da pintura do rosto do palhaço? Eu sou muito curioso, sempre estudei muito. A história dos palhaços reportam a época medieval dos grandes reis. Quando os reis estavam sentados nos seus tronos, eles estavam entediados, eles mandavam chamar um homem chamado Pierrot. Pierrot era alguém que vinha contar piadas para o rei. Era alguém que vinha fazer o rei rir. Como hoje tem os contadores de piada no stand-up, que as pessoas morrem de dar risadas, o rei tinha o dele particular. E conta a história que um rei muito famoso na Inglaterra, no seu tempo, ele estava entediado, ele mandou chamar o Pierrot. Só que o Pierrot estava enterrando a mãe dele. Só que o rei mandou, ninguém podia desobedecer o rei. Então o Pierrot estava tão triste, o coração dele estava tão machucado, que se ele chegasse diante do rei e contasse, o semblante dele ia fazer o rei ficar triste. Então ele entra num lugar, pega maquiagem e desenha uma boca gigante sorrindo e desenha uma lágrima caindo do rosto. O desenho mais famoso dos palhaços são esses: é um sorriso gigante e uma lágrima no rosto. Por que lágrima com sorriso? Para ninguém saber o que ele está passando por dentro. É daí que surge a história dos palhaços. O doutor Nicodemos, quem olhava ele na rua dizia assim: esse homem é perfeito. Mas pelo que eu li, ele tinha um problema que muita gente tem, talvez alguns aqui. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Qual? O doutor Nicodemos não dormia de noite. E não é porque ele ficava assistindo Netflix, não. Ou aquele gatonete lá da sua casa. Não. Ele não dormia de noite porque ele tinha insônia. E o que é insônia? A insônia é uma perturbação da alma. O que é que deixa uma alma perturbada? Traição, angústia, não saber onde os filhos ficaram a noite toda. Verdade, meu Deus. Contas para pagar amanhã. Pessoas sendo chantageadas, extorquidas, caluniadas. Pessoas que não conseguem saber como é que vão comprar o remédio para a mãe, para o pai. Tudo isso perturba a alma. E quando a alma está perturbada, o sono foge da gente. Junto com o sono vai embora a fome e a sede. Já percebeu? Alguém aqui já esteve sentado, chegou do trabalho uma hora, pegou aquele prato de comida que estava parecendo uma montanha. Você começou, estava ansioso. Quando você foi comer, alguém chegou e contou uma notícia. A fome vai embora na hora. Quem já aconteceu isso com alguém aqui? Mas você não estava varado de fome? O que aconteceu com você? A sua alma ficou perturbada, e ao perturbar a alma, o corpo inteiro se desregula. Sabiam que muitas pessoas com câncer, o câncer é despertado por causa de sentimentos? Já te contaram isso ou não? Sabia que todos os que estão aqui agora me ouvindo têm um câncer? Como assim, pastor? O que é um câncer? É uma célula morta. Nós temos no corpo trilhões de células, não é milhões nem bilhões, são trilhões de células, e é impossível que não tenha uma célulazinha aí com defeito. O que é o câncer? É quando essa célula morta começa a se desenvolver, e ela começa a contagiar as células que estão do lado dela, e aí vai crescendo, crescendo, daqui a pouco, metástase e a morte. O que desperta essas células mortas? Muitas vezes, isso não é regra, mas muitas vezes, dor, angústia e mágoa. Eu me lembro que em São Paulo tinha uma loja chamada Daslu, que era chamada de Templo do Luxo da capital paulista. Somente as mulheres, atrizes, as mulheres da alta sociedade iam lá. Compravam bolsas a preço de milhares de reais. Somente gente importante congregava lá nesse lugar, porque era um templo, então era uma congregação. Eu me lembro quando fecharam a Daslu. Fizeram uma vistoria e descobriram que tinham bolsas lá que eram fake. Era tudo comprado na 25 de março. Era da Louis Vuitton, mas não era. A mulher vendia como se fosse original e não era original. E quando descobriram isso, não perdoaram. A Polícia Federal foi para cima dela. Ela foi presa. Destruíram a Daslu. Venderam a Daslu. Desapareceu a mulher da história. 1 ano e meio depois, eu estou lendo a Folha de São Paulo. Quando eu abri lá na página ilustrada, tinha uma entrevista com a ex-dona da Daslu, e ela contou que logo que aconteceu tudo aquilo, ela foi exposta, ela passou aquela vergonha nacional,
E as pessoas, ela perdeu os amigos, os parentes viraram as costas, os vizinhos pediram para ela se mudar do prédio onde ela morava. Foi tanta mágoa e tanta angústia, que 6 meses depois daquilo, ela descobriu um câncer. Aí o médico disse para ela: não é que você descobriu, ele estava aí. É que a tristeza que você recebeu, as notícias, o seu corpo começou a adoecer. Adoeceu a mente, adoece o corpo inteiro. Essa mulher que está do seu lado aí, que tem cara de 60, mas ela só tem 30 anos. Esse homem aí, está com cara de 500 anos, ele só tem 25. E por que ele está desse jeito, pastor? Dor, angústia, tristeza profunda, mágoa na alma, decepção, frustração. Meu Deus. E quem é que não tem? Todos nós temos. Por que algumas pessoas, mesmo debaixo de tanta luta e frustração, conseguem romper na vida e outras não? Porque algumas conseguem lidar com pressão, outras não conseguem. Eu já venci muitas lutas na vida, e por isso estou aqui contando para vocês. Eu consegui transformar as dores da minha vida, não em força para eu virar um trombadinha, ou para eu sair matando todo mundo, ou ficar revoltado. Eu peguei toda a pressão da minha vida e falei: eu vou romper, eu vou vencer. Mas é claro que sozinho isso é impossível. Eu tive a sorte, a alegria de entrar no meio de um povo, numa igrejinha pequena, de gente que quem olhava para eles não queria ficar perto deles, que era tudo gente simples. A maioria dos membros da igrejinha onde eu congregava só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Os pregadores que eu cresci ouvindo eram analfa de pai, e o restante era beta de mãe. Analfabetos. Mas pense num povo que dormia tranquilo, até babava. Aleluia. Não tinha comida boa, não tinha um carro importado, a roupa era comprada lá na única loja que eu também tinha conta, chamava Vem Que Tem. Era um brechó lá em Orlândia. E mesmo usando roupa usada, aquele povo tinha uma felicidade que eu nunca consegui entender. Até que um dia eu sentei perto de um deles e falei: de onde vem a sua alegria? Ele disse: a minha alegria não vem da terra não. A minha alegria vem lá do céu. E eu falei: mas por quê? Ele disse: porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Meu Deus. Foi aí que eu aprendi que nós somos peregrinos em uma terra estranha. Foi aí que eu entendi que o homem só fica perturbado nessa vida enquanto ele ficar colado nessa vida. Enquanto você só pensar com a mente da terra, a terra vai te deixar perturbado. Agora, se você se colar naqueles irmãozinhos de antigamente, que ficavam dizendo: vem Jesus, vem logo. Aqueles que ficavam cantando que há uma cidade bonita, majestosa à nossa espera. Aqueles que só falavam sobre o arrebatamento da igreja, a sua felicidade vai aumentar também. Que você vai entender que tudo nesta vida passa. Diga para quem está do seu lado: tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Um dos apóstolos, seu prefeito, disse assim nesse livro sagrado que eu li mais de 30 vezes de capa a capa: o homem que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável dos homens. Oh, meu Deus. O que o pregador está dizendo? Que se você vem em uma igreja só para Jesus salvar seu casamento, se você vem numa igreja só para ele pagar suas contas, se você vem numa igreja só para ele curar sua enfermidade, ou seja, se você espera em Cristo somente para esta vida, você é o mais miserável de todos. Oh, meu Quer Deus. perguntar o porquê? Por quê? Só fala se todo mundo perguntar. Por quê? Vou te explicar contando uma história. Há uns 2 meses atrás eu cheguei para visitar a Dona Lúcia. Dona Lúcia é minha mãe, mulher forte, analfabeta, não sabe ler nem escrever. Dona Lúcia me colocava no colo, eu dos 2 até os 6 anos de idade, e ela rachava a minha cidade a pé para me levar na creche. Eram 3, 4 quilômetros a pé, e a Dona Lúcia aguentava me levar no colo, sem ônibus, sem bicicleta, sem nada. E há 2 meses atrás eu fui lá visitar a Dona Lúcia. Entrei na sala, ela foi ficar de pé para me dar um abraço, não conseguia. Então eu peguei nos braços dela e coloquei ela de pé. Não, ela não tem 90 anos não. Ela tem 69. Nova, mas não consegue ficar em pé. Ela estava com uma borrachinha aqui no nariz,
e um equipamento de oxigênio no quarto. 3 cilindros desse tamanho. Abracei a dona Lúcia. Quando abracei ela pela cintura, eu senti uma saliência na cintura dela. Eu falei: dona Lúcia, o que é isso aqui? Ela falou assim: meu filho, é minha fralda. Quando a dona Lúcia falou fralda, eu perdi o chão. Meu Deus. Eu brinquei com ela, desconversei, mas eu não consegui me controlar. Pedi para ela licença. Entrei na minha caminhonete, virei a esquina, parei debaixo de uma árvore, prefeito, e chorei. Desculpa. Eu chorei. Eu falei: meu Deus, o que é a vida? Meu Deus. Aleluia. Como é que alguém pode passar por essa vida e olhar para o outro de cima para baixo e falar: eu sou melhor do que ele? Eita Deus! Me diz, como é que alguém, porque tem um carro bonito, importado, vai rir do outro que anda de bicicleta? Como é que alguém que tem uma fazenda vai rir do outro que não tem uma casa popular para morar? Qual é o ser humano? Qual é a do ser humano? Ele acha mesmo que essa vida é eterna aqui nessa terra? Tudo aqui passa, gente. Aleluia. E olha, não importa quantos anos você viva, logo logo você olha para trás e diz assim: mas já acabou. É rápido demais. Aí eu olhei para minha mãezinha, que graças a Deus aceitou Jesus como Salvador. Batizei ela nas águas tem 4 anos. Mas passei 26 anos orando por ela, porque ela não ia para a igreja, ela ia para o forró todo sábado. Porque não era sua mãe, bocó. Eu indo pregar e a dona Lúcia lá para o bate-coxa no forró. E aí todo mundo dizia: mas Deus não salva a sua mãe? Porque eu fui perguntar para ele, ele disse: quem salva sou eu, não é você. Tenho tempo para tudo na terra. Mas agora a dona Lúcia olha para mim e diz assim: meu filho, queria tanto ir na igreja, mas não consigo. Quando podia, não foi. Agora que pode, não tem força. Por quê? Porque a vida não para. Essa é a essência da vida. Salomão, quando escreveu o seu livro mais poderoso, que é o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, depois que ele olhou a vida inteira, e olha que Salomão é o único homem da Bíblia que disse assim: tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. O homem mais rico da terra, o homem mais inteligente da terra, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Rico, amado. No fim da vida, ele diz assim: eu vou resumir a vida para vocês, gente. Vaidade. Vaidade. Tudo é vaidade. E aí ele diz: há um tempo para tudo na terra. Há um tempo de correr e um tempo de parar de correr. Há um tempo de abraçar e há um tempo de parar de abraçar. E ele termina dizendo: há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Aleluia. Aí no capítulo 12 ele deixa o seu maior conselho de todos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você vai dizer: eu não tenho neles contentamento. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque ele já era um sessentão. E um dia chegou em casa, olhou para o espelho, ficou olhando, e ele percebeu que como o rosto dele já não era mais bonito, estava enrugado, os dentes tortos e amarelados, os olhos ficando pesados, os cabelos brancos, o corpo definhando, a mão cheia de veias. E ele chegou à seguinte conclusão: eu não durmo de noite, porque eu tenho uma perturbação na alma. Eu falo de Deus, mas eu não conheço Deus. Eu ensino o céu, mas eu não acredito no céu. Oh, meu Deus. Ele era um religioso profissional. Aqui em Jericoara não tem, aqui todos são vocacionados. Mas lá em Orlândia, onde eu sou pastor, tem uns crentes meus lá que está na cara que eles são profissionais. Não estão ali porque amam Jesus. Estão ali porque ama a esposa, ama o filho. O patrão está congregando, então o empregado vai junto para fazer uma médiazinha com o patrão. Fala Jesus. Está ali por 1 milhão de coisas, menos a verdadeira, que é amar Deus acima de todas as coisas. Oh, Jesus, aleluia. Naquele dia, Nicodemos entendeu. Então ele saiu de noite, porque ele acordou de noite. Aí ele foi ter com Jesus. Quando chegou lá na casa onde Jesus estava, a casa estava cheia, igual aqui. E aí ele começou a mostrar a sabedoria dele, começou a falar como alguém que não tinha problema.
Eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. É o capítulo 3 de João inteiro. E depois que ele fala um monte de coisa bonita, Jesus pede a palavra. E Jesus vai perto de Nicodemos e diz assim: olha, tudo que você falou é muito bonito, só te falta uma coisa. E aí Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. Aleluia. O que Jesus está falando para ele? Você vive uma vida de fantasia. Você usa uma roupa de super-homem, mas você não é um super-homem. Você usa uma armadura de guerreiro, mas você não é guerreiro. Você mostra para todo mundo que você tem, mas você não tem aqui dentro. Você tem daqui para fora, da boca para fora. Você precisa nascer de novo. Você precisa começar do zero. E o que eu faço com a minha religião, Jesus? Pega ela e joga dentro do lixo, que não prestou para nada. Vai à igreja todo dia e não fez uma mudança na sua alma, é porque não prestou para nada essa religião. E aí Nicodemos fica assustado, diz para Jesus: pode um homem velho nascer de novo? Posso eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele tentou transformar o culto numa piada. Isso é uma piadinha. Todo mundo estava ali e riu, falou: esse homem é bom de gogó. Mas Jesus não estava brincando, porque Jesus viu o desespero da alma dele. E aí Jesus disse assim para ele: você precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia. Da água para um arrependimento, batismo, e do Espírito para começar a aprender tudo de novo. E Jesus termina dizendo: porque o vento, ele sopra onde quer, não é onde você quer. É, meu Deus. Não é pelo seu calendário, não é pela marca do adesivo que está lá na geladeira. Não é uma programação humana. É só quando Deus quer. Está aqui, eu moro do lado de Jericoara, já preguei do outro lado do mundo. Diga um país distante aí: Cazaquistão, preguei no Cazaquistão. China, preguei na China. E eu moro aqui, 40 quilômetros daqui de Jericoara, e nunca vim aqui. Por que eu nunca vim aqui? Porque o vento não tinha soprado. É, meu Deus. Aí o vento soprou. E aí Jesus me trouxe nessa tarde só para te dizer Aleluia. que a vida é curta, que você precisa amar Deus acima de todas as coisas, e que você não pode perder os seus sonhos, Aleluia. e de que nunca é tarde para conhecer Deus de verdade. Aleluia. Amém, igreja? Para encerrar, deixa eu contar uma outra história. Pregador é contador de história, né, pastor? Estava pregando na Bahia uma vez. Tem algum baiano aqui? Essa raça descobriu o mundo. Até o centro, mano. Você também é baiano? Oxe. O infeliz aqui é baiano também. Eu esqueci que o Roberto era baiano. Aí, eu estava pregando lá na Bahia. Estava num culto de uma Assembleia de Deus, uma igreja muito grande. Sentado do lado do pastor e entrou uma irmã dentro da igreja, uma senhora. Ela chamou a atenção pelo jeito dela. Sabe aquela vovozinha que você olha para ela e você diz assim: eu queria que ela fosse minha vovó? Já aconteceu isso com você? Uma vovó bonitinha, redondinha, o rostinho dela assim era até rosinha, o cabelinho dela tinha era um coque branquinho, um óculos redondinho. Era a cara da Dona Benta do sítio do Capão Amarelo. Pronto. Mas não é dessa Dona Benta moderna não, que sabe mexer em Twitter. É da minha época, aquela que ficava costurando na cadeira de balanço. Ela é a cara da Dona Benta. Aí eu falei: pastor, olha lá, aquilo que é crente, né? Mulher assembleiana. Aí o pastor olhou para mim, baiano, arretado, e disse assim: quem não vê cara, não vê coração, né? Ou quem vê cara, não vê coração. Eu disse: por quê, pastor? Ele disse: essa mulher aí, mês passado, quase me matou. Eu já sou curioso, falei: mas me conta, pastor, que ela bateu no senhor. Falei: não. Ela chegou aqui na igreja desesperada, eu estava orando, ela me tirou da oração e disse: pastor, preciso de um gabinete pastoral agora. E ela não pediu, ela deu ordem. O pastor disse que levantou, chamou a esposa dele, foi lá para a sala pastoral e chamou ela. O pastor sentou do lado da mulher dele, a mulher sentou na frente. Pode contar, irmã, qual é o seu problema? Ela disse: pastor, eu estou doente. Ele disse: pois eu vou orar e Jesus vai te curar. Porque eu dou testemunho da sua fé. A senhora congrega comigo há mais de 30 anos.
é uma mulher de Deus, uma mulher honesta, uma mulher respeitada, a igreja te respeita, e quem tem diante de Deus história, recebe o milagre. Qual é o problema? Onde é que a senhora está doente? Ela diz, estou doente no coração. E ele falou, é arritmia? Ele diz, não, pastor. Ponte de safena? Não, pastor. Como assim? Ela disse, é o problema no outro coração, pastor, não é nesse de carne, não, é no outro. O pastor falou para mim que nem sabia que tinha dois. Ele falou que ele sentou na cadeira e ela falou, pastor, eu estou doente no coração dos sentimentos. Por quê, filha? Porque eu não amo meu marido. E o pastor disse, está casada há quanto tempo? 50 anos. Oh, meu Deus. Aí ele falou assim, mas só não ama ele agora, né? Só brigou com ele, quebrou o pau de macarrão na cabeça dele. O que foi? Ela disse, não, pastor, não é que eu não amo ele agora, eu nunca amei meu marido. Aí o pastor fez a pergunta que eu faria: se a senhora está casada há 50 anos e nunca amou, casou por quê? E ela falou para ele, pastor, eu sou de uma época que a gente não escolhia marido, era o pai da gente que escolhia. Meu pai chegou em casa esbaforido, feliz da vida, o olho estatalado, com um documento na mão que era um telegrama. Falou para minha mãe, mulher, o filho do meu compadre se formou, é doutor, já saiu lá, não sei da onde, está vindo aí, chega amanhã e ele vai desposar nossa filha. Lembra que eu prometi para o pai dele que a minha filha ia casar com o filho dele depois que ele se formasse? A mulher disse, lembra, meu amor? Então chama Maria lá. E lá vem a Maria, 16 anos. Maria, minha filha, amanhã vai chegar aqui em Salvador o seu marido. Como é que é, meu pai? Amanhã está chegando o filho do meu compadre. Ele agora é doutor. O pai estava empolgado com o homem ser doutor. E ela disse que em respeito ao pai, falou, sim senhor. Ele disse, então se apresse-se, durma, e amanhã de manhã, 5 da manhã, eu lhe acordo para a gente esperar ele na estação ferroviária. Quando o pai foi bater a porta do quarto, 5 da manhã, quando ele bateu, a porta abriu sozinha, a Maria já estava pronta. Falou, ai Maria, já acordou? Ela disse, eu nem dormi, meu pai. Ué, mas você não dormiu por quê, filha? Pai, o senhor falou que eu vou casar, eu nunca vi o homem. Como é que eu vou dormir em paz? Eu estou preocupado, eu quero ver quem é o meu marido. Fica tranquilo que ele é doutor. E o pai foi com a menina lá para a estação ferroviária. Eu disse que naquela época, os trens não eram como esse de hoje, né? Era Maria Fumaça, o prefeito. Eu disse que lá longe eles perceberam o trem chegando, porque via fumaça, né? E escutava barulho. Ela disse que dava piuí lá, dava desarranjo nela de carro. Ela disse que faltou força na perna, faltou oxigênio no pulmão. Ela disse que quando ela olhou de longe e viu o trem, ela teve vertigem. Ela disse que quando o trem foi chegando perto da estação ferroviária lá, ela foi faltando força nas pernas, aí o trem parou na frente dela. Quando o trem parou e soltou a fumaça, ela fez... Ela disse que aí ela ficou cega, ela viu tudo verde. Quando abriu a porta do trem, desceu do trem, aquele trem. Palavras dela. Ela disse, pastor, quando abriu o trem, a porta do trem, desceu aquele homem. Pastor, o homem era feio com força. Eu olhei para ele, eu não sabia se ele estava de frente ou de costa. Ele era alto e envergado para frente. Ele disse que o cabelo dele parecia que a vaca tinha dado uma lambida, os dentes para fora. Ele disse, pastor, eu olhei para o homem, eu queria correr, mas eu olhei para meu pai. Meu pai estava com o olho brilhando, sorrindo, abraçou o doutor e disse, filha, olha o presente que Deus preparou para você. E ela disse que em respeito ao pai, em amor à família, ela casou com ele. Em respeito ao pai e amor à família, ela deu a ele filhos. Ela disse que em respeito ao pai, amor a ele, respeito ao marido agora, nunca o traiu. Ele nunca comeu comida fria, nem usou uma roupa suja ou amarrotada. Ela disse que ela cumpriu com tudo aquilo que ela prometeu, só que ela não aguentava mais. Aí o pastor perguntou para ela, mas por que só hoje você viu isso? Ela disse, pastor, eu vejo isso a vida inteira, mas eu fui empurrando, acreditando em transformação, em milagre que nunca veio. Mas hoje de manhã, quando eu terminei de tomar banho,
Eu limpei o espelho, tirei o mormaço do espelho, e quando eu olhei, eu não vi essa senhora aqui. Eu olhei e de relance eu vi uma menina de 16 anos. Cabelo bonito, rosto bonito, olhos brilhantes, magra, a boca avermelhada. E quando eu estava gostando de ver a menina se transformou nisso aqui, pastor. Cabelos brancos caindo, corpo deformado com o tempo, rosto enrugado, dentes amarelados, tudo tortos. E aí eu saí do banheiro dizendo: eu passei a vida inteira e nunca fui feliz. E o pastor disse que ela procurou ele pedindo oração. Gente, eu nunca tinha ouvido uma história de terror evangélico. Essa foi a primeira. Naquela noite, no hotel, eu fui orar para dormir. Lembrei da senhora, peguei o nome dela, escrevi no papel, coloquei debaixo do meu joelho e comecei a orar por ela. Falei: Senhor, faz um milagre. Porque se fosse hoje alguém ia falar assim: larga, pô, não gosta, larga. Tá, largar com 30 é fácil, com 40, com 50 já começa a complicar. Largar com quase 70, quem vai querer? O asilo? O museu? Então não dá para mandar largar. E os filhos? E os netos? Só um milagre. Então eu falei: Senhor, faz milagre. Depois que eu estava orando bastante, eu ouvi a voz de Deus. Vocês acreditam que Deus fala? Deus falou comigo, mas foi uma coisa tão triste de ouvir. Porque o Senhor falou comigo: está com pena dela, meu filho? Eu disse: estou. Ficar com alguém que você não ama 50 anos, dormir, repartir a mesma cama, repartir os momentos, repartir a mesa, as viagens com alguém que você não ama, deve ser muito ruim, Senhor. E o Senhor falou comigo: então tenha pena da minha igreja. Eu falei: por quê? Porque tem muita gente na igreja que é igualzinho a ela. Está na igreja por 1 milhão de motivos, menos o verdadeiro. Dizem que me amam, mas não me amam, me enganam. Estão na igreja porque a mãe obriga, porque o pai obriga, para agradar o marido, para agradar a esposa. E se você é um desses que está na igreja por isso, eu tenho pena de você. Deve ser por isso que você não sente nada no culto. Deve ser por isso que nada te agrada na igreja. Deve ser por isso que você sai de igreja, fica pulando de igreja em igreja como um macaquinho pulando de galho, procurando uma igreja perfeita, e nunca vai achar. Porque o problema não está lá naquelas 4 paredes. Meu Deus. O problema está aqui, ó. Aleluia. Você é igual Nicodemos. Você confunde 2 palavras: convicção e conversão. Convicção é aqui, ó. Conversão é aqui. Meu Deus. Qual a diferença? Aleluia. O convicto vai numa igreja e diz: vou congregar aqui porque aqui as pessoas não matam, não roubam, não se prostituem, ninguém adultera, o povo aqui é gente boa. Isso é convicção. Você está ali por motivos que te agradam. E conversão? Conversão não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver com aquele que morreu na cruz. Meu Deus, aleluia. Eu conheço o convertido quando ele dá a paz do Senhor para mim. Ele é alegre, é expansivo, você sente alegria, você vê que a pessoa conheceu Deus de verdade. Você já percebeu? Na igreja acontece muito disso. O pastor dá oportunidade para um monte de gente. Tem gente que pega o microfone, a igreja já muda, arrepia o corpo da gente tudo. Tem gente que pega o microfone, fala bonito, fala horas, a gente não toca a gente. A gente fala: como pode um ser assim? Simples. Um é convertido e o outro é só convencido. Meu Deus. Eu estou feliz nessa tarde estar aqui porque eu só estou pregando para quem é convertido. Aleluia. Porque só convertido fica num sol desse, com essa mosquitarada, escutando um pregador com a voz de taquara rachada igual a minha. Glória a Deus. Aleluia. O vento vai soprar na sua história. Aleluia. E Deus vai trazer de volta tudo que estava longe. Eu creio. E o que estava solto, Ele vai ligar. E esse ano ainda, muitas coisas boas vão acontecer. Eu creio, meu Deus. Todos fiquem de pé, por gentileza. Vou pedir para que você feche os olhos. Não filma, cara. Não filma, cara. Eu sou pastor, eu não posso sair daqui sem orar. Feche os olhos.
Eu quero orar com um tipo de pessoa que está aqui dentro nessa tarde. E eu não sei se a pessoa vai ter coragem de vir aqui à frente, mas eu tenho coragem de te convidar. Eu queria orar aqui nessa tarde só com pessoas que já não aguentam mais viver numa vida injusta, com um vazio dentro do peito. Oh, meu Deus. Pessoas que tudo que fizeram na vida foi para agradar os outros e nunca foram felizes. Eu queria orar aqui com pessoas que vão à igreja, mas não sentem as coisas que deveriam sentir lá dentro. Se sente um peixe fora d'água. Pastor, mas se eu for eu, que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. É, meu Deus. Não morreram na cruz do Calvário por você. Eu quero orar para te ajudar, para aliviar o seu fardo. Vai. Porque tem coisa que o médico não vai fazer por você, o advogado não vai fazer por você. Somente Deus é capaz de fazer por você. Essa minha irmã já chegou, traz ela mais perto aqui de mim. Chegue mais perto. Isso. Será que só ela vai vir? Eu pedi para fechar os olhos para isso, para você não constranger as pessoas. Isso, vem, deixa eu orar pela sua vida. Isso, pode vir chorando, filho. Aleluia. Roberto, vamos perguntar para ela por que ela está chorando? Aleluia. Tá chorando por quê? Aleluia. Se você tem que cuidar de você e jamais te esquecer, Vem. Ele sabe de tudo Aleluia. Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, Deus. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Meu Pai, eu sinto dor. Oh, meu Não, meu Deus. Aleluia. Eu sinto a dor dos seus filhos. Oh, Tem gente desesperada aqui na frente. aleluia. São seres humanos, não são perfeitos, porque ninguém é. Meu Senhor. Mas está todo mundo lutando pela vida, Pai. Está todo mundo querendo ser melhor. Está todo mundo buscando a oportunidade. Vieram à frente porque estão angustiados, magoados, doentes, enfermos. E a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que alivia. O Senhor disse: vinde a mim vós os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eles estão cansados desta trajetória ingrata, desta vida cheia de percalços e dores.
Alivia o fardo nessa tarde, meu Pai. Estende as suas asas sobre esses homens e mulheres que vieram à frente. Assim como a galinha junta os pintinhos, ajunta eles debaixo das suas asas. Torna eles invisíveis aos olhos do mal. Aleluia. Coloca dentro deles o poder da sua palavra. Desperta a fé desta mulher. Visita os órgãos internos dela. Visita, Senhor, a pele dele. Visita os ossos. Visita os nervos. Mostra que o Senhor é um Deus que cura. O seu nome ainda é Jeová Rafa. Aleluia. Cura os enfermos nesta tarde. Oh, aleluia. Te camandorou uma suriricandarabachá. Oh, Deus, aleluia. Cura os enfermos nesta tarde. Cura também os aflitos da alma. Cura os aflitos da alma. E arranca o peso que está sobre os ombros deles. Oh, meu E aqueles, ó Deus, Cura, meu que precisam te conhecer de verdade, se revela para eles. Se revela para ela. Mostra para essa mulher que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Mostra para esse garoto, para esse homem, para essa autoridade que não existe dois caminhos, só um caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu profetizo que a glória do Senhor e o milagre dele está chegando na vida de todos os que vieram para esta festa nessa tarde. Só quem crê, diga: eu creio. Eu creio. De olhos fechados, todos os que estão aqui na frente, os que estão aí atrás, abra a mão direita. Levante a mão direita aberta para o Senhor. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os demônios, Todos os demônios. todas as enfermidades, Todas as enfermidades. todos os problemas Todos os problemas. que vem atormentando a minha Vem vida, atormentando a minha vida. tirando a minha paz, Tirando a minha paz. tirando o meu sono, Tirando o meu sono. eu ordeno, Eu ordeno. venha para a palma da minha mão Vem pra agora. minha palma da minha mão Feche agora. a sua mão com autoridade. Feche essa mão com autoridade. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Oh, glória. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, Aleluia. sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Aí depois que você pisar em cima, você vai abraçar umas 2 pessoas. Precisa abraçar, porque está escrito que quando 2 concordam na terra, é concordado no céu. Aleluia. Aí você vai abraçar alguém e vai dizer para essa criatura aí, ó: o meu milagre já chegou, Oh, porque glória. Deus cuida de mim. E a pessoa vai dizer: o meu também. E aí vocês concordando na terra, vai ser ligado no céu. Aí, Roberto, você meu canta Deus. sob inspiração. Quem viver verá, para ver o que Deus vai fazer na sua vida depois de hoje. Aleluia. Eu 1 e meio. creio, meu Deus. A sua família sentirá orgulho de você de novo. Eu creio, meu 2, Deus. o céu está sendo aberto sobre a sua casa, os seus sonhos e os seus negócios e a sua igreja. 2 e meio, a cidade de Jericoara será conhecida como terra do avivamento. Eu creio, meu 3, jogue no chão, pise em cima, Glória. abrace. Ele veio me buscar, e com ele eu não sou daqui, mas voltarei. Ele veio me
morte, Satanás, estamos em guerra. Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Olha nos olhos de quem está do seu lado. Se não tiver vermelho de chorar, enfia o dedo no olho da criatura. Você entendeu? Não existe dois caminhos, só existe um. E Ele é o Deus do milagre. Que a mão de Deus permaneça sobre vocês todos. Quando vocês forem para o culto daqui a pouco, o culto hoje vai pegar fogo lá. Mas entra na igreja chamando o diabo para briga. Fala para ele, você perdeu. Pode ter ganhado ontem, anteontem, mas hoje a vitória é nossa. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. Podem voltar para os seus lugares. Meu querido. Amém. Prefeito.